Escola Bíblica Dominical, Igreja Júbilo de Jandira, classe Semeadores de Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amados irmãos e irmãs que dedicarão um tempo para o estudo e a meditação na Palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição 12. O fiel experimenta o socorro divino, mesmo em tempos de crise. Os professores Stephanie Valadão e Ciro Valadão prepararam esta lição e agora nós pediremos a Deus a direção do seu Espírito para que nos abençoe. Ó Pai amado, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. A lição de hoje, o fiel experimenta o socorro divino, mesmo em tempos de crise. É o que nós, Senhor, mais necessitamos e precisamos nos dias em que estamos vivendo. Nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Ó Pai, em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Esta série de estudos transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias, publicado pela revista Betel, nos traz lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. A lição de hoje, 12. O fiel experimenta o socorro divino, mesmo em tempos de crise. O texto áureo da lição está em Salmos 34, versículo 17, que diz assim: Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. A verdade aplicada nesta lição: o fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus, mesmo no dia mau. Os objetivos dessa lição é explicar que o Senhor fecha a boca dos leões, mostrar a importância de termos uma vida de oração e ressaltar que o Senhor sempre nos dá o escape. O texto de referência desta lição está no capítulo 6 do livro de Daniel. O versículo 4 diz assim: Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Nele nenhum erro nem culpa. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. A introdução desta lição nos mostra a importância deste enfoque, será atestada por meio da biografia de Daniel, que nos ensina que devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante de situações que coloquem as nossas vidas em risco. Capítulo 1 desta lição tem o título: Daniel não abriu mão de sua identidade. Essa lição tem como objetivo pautar a fidelidade do cristão a Deus em tempos de crise. Para isso, seremos guiados pela história de Daniel, que durante toda a sua vida pautou a sua confiança em Deus, mesmo que isso viesse lhe custar a vida. Decida não se contaminar com o mundo. Não é fácil fazer escolhas. Contudo, Daniel nos faz ver que precisamos ser assertivos em nossas escolhas. Mesmo habitando em uma terra distante, correndo risco de morte, Daniel decidiu ser fiel a Deus.
De acordo com as ordens do rei Nabucodonosor, os jovens exilados deveriam receber uma refeição especial para entrarem na presença do rei. Daniel e seus amigos fizeram uma escolha de não se contaminarem com as iguarias do rei. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel sabia que esta era a sua melhor escolha. Por meio deste ato, eles mostraram que possuíam fé em Deus e que seriam protegidos de todo o mal, mesmo em terra estranha. O espírito excelente de Daniel. Cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade na construção do caráter. Daniel possuía um caráter admirado por todos. No capítulo 6, versículo 4 diz: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. A Igreja de Cristo necessita de homens com características de Daniel. De nada vale uma admirável aparência se por dentro o caráter é desprezível. Homens que se descuidam da formação do caráter podem agir como Judas, que se vendeu por trocados. Os maiores problemas da humanidade advêm pelas falhas de caráter. Em Provérbios capítulo 6, versículo 12 diz: O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Aqui o texto necessita de homens com características de Daniel. Aqui nós estamos tratando da natureza humana, ou seja, homens e mulheres que não devem viver de apenas aparência, mas ter um caráter construído segundo a direção e a vontade de Deus, assim como estamos vendo nesta lição. Um homem notável. Por causa da sua escolha de não se contaminar com as iguarias do rei, Daniel alcançou graça e misericórdia da parte de Deus. O versículo 9 do capítulo 1 diz assim: Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel foi posto como governador da província da Babilônia, como também principal governador de todos os sábios da Babilônia, porque deixou que em sua vida entrasse um espírito excelente. Ele nos mostra que é possível servir a Deus, mesmo em uma terra submergida pelo caos do pecado. Integridade em tempos de crise. Capítulo 2. Assim como nos dias de Daniel, hoje o mundo atravessa uma crise de justiça sem precedentes, uma desintegração dos valores éticos e morais. A integridade de Daniel fez com que todos os príncipes do reino, presidentes, capitães e governadores tomassem conselho para achar alguma coisa que o condenasse. Mesmo sabendo de seus planos, Daniel não abriu mão de Deus. Separados de seu povo e de sua terra. Daniel era ainda jovem quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e aprisionou alguns judeus. Ele estava entre os jovens que foram levados para o exílio. Provavelmente Daniel presenciou sua família sendo dizimada, seu povo sendo morto e aprisionado. Ele teve seus sonhos roubados, pois teve que habitar em uma terra estranha, servir ao rei de Babilônia e conviver com um povo idólatra. Essa vida não fazia parte dos sonhos do jovem Daniel.
mas fazia parte dos planos de Deus para ele. Decreto de morte. Após o desafio enfrentado durante a preparação dos jovens para serem apresentados ao rei, agora Daniel e seus companheiros enfrentam o decreto do rei, determinando a morte de todos os sábios. O rei Nabucodonosor havia tido um sonho que o deixou perturbado. Então determina que seus sábios deveriam contar o sonho e a sua interpretação. Diante de tal desafio, os sábios apresentaram a dificuldade para cumprir tal ordem. Era ingênuo achar que enganaria o grande rei. Diante dessas palavras, o rei muito se aborreceu e ordenou a morte de todos os sábios da Babilônia, que incluiria Daniel e seus amigos. As Escrituras nos fazem saber que Daniel foi para casa e, juntamente com seus companheiros, rogou a Deus por misericórdia, para que o mistério do sonho fosse desvendado. Então Deus revela o sonho a Daniel, o que garantiria a vida dos demais sábios. Diante disso, Nabucodonosor declarou que o Deus de Israel era o Deus dos deuses e engrandeceu a Daniel, dando-lhe honrarias. No capítulo 2, versículos 46 ao 49 diz: Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto, e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizesse ofertas de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu sobre ele os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Inveja. A inveja moveu Caim ao cometer o primeiro assassinato nas Escrituras, diante do fato do Senhor ter atentado para o seu irmão e a oferta que o mesmo oferecia, enquanto que o Senhor não atentou para si. Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5 registra: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. A inveja é identificada como obra da carne, aquela tendência moral do homem que não é movido pelo Espírito. Devido à bênção do Senhor estar sobre Daniel, logo ele seria alvo de inveja. Pessoas próximas ao rei irão tramar para que ele seja morto e os deixe livre em seus atos de injustiça. Dos versículos 4 ao 9 do capítulo 6 diz: Então os príncipes e os presidentes procuravam ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões.
Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Porém, a trama para matar Daniel acabou resultando em honra para o servo de Deus e a glória de Deus. Nós encontramos no capítulo 6, versículos 25 a 28, registrando: Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, e no reinado de Ciro, o persa. O perigo da vaidade. Capítulo 3. O processo de preocupação com a própria imagem pode trazer sérias consequências para si e para quem está próximo. Por vaidade, o rei Dario proporcionou a Daniel a maior crise de sua vida. A perspectiva de ser tratado como Deus por demais atraente para o rei. Fé em meio aos invejosos. A inveja é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem. A inveja gera o rancor diante de um sonho não realizado, de possuir os predicados ou atributos de outro ser. Esse sentimento dominava os corações de todos os príncipes, prefeitos, presidentes e governadores da Babilônia, em relação ao pensamento do rei em constituir Daniel sobre todo o reino. Versículo 3 do capítulo 6 diz de Daniel: Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Sabedores que Daniel era possuidor de espírito excelente, esses homens movidos pela inveja tramaram uma conspiração para prejudicar Daniel. Eles começaram a observar cada passo de Daniel na esperança de encontrar algo que desonrasse seu caráter. Mesmo sendo invejado, Daniel seguiu motivado em seus propósitos com Deus. Daniel e sua intimidade com Deus. Daniel mantinha um relacionamento diário com Deus. O versículo 10 do capítulo 6 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Os adversários de Daniel não conseguiram encontrar falta alguma nele, porque ele possuía um caráter irretocável. Daniel era um homem sincero e leal em seus princípios, um homem de muita fé, pois cria em Deus acima de tudo e de todos. Só existia uma forma de acusar a Daniel: sua devoção a Deus. Versículo 5 do capítulo 6 de Daniel diz: Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses homens propõem ao rei Dario que ele edite um decreto no qual que durante 30 dias ninguém poderia interceder a nenhum Deus senão ao próprio rei. Ainda nos dias de hoje, muitas leis são decretadas para prejudicar
a igreja do Senhor. Mas, assim como Daniel, o Senhor está conosco e iremos prevalecer diante dos inimigos do povo de Deus. É preciso ter experiência com Deus. Por causa da sua devoção a Deus, Daniel foi acusado de alta traição ao rei. Mesmo após o decreto real dizendo que só poderia fazer petição ao rei Dario, e caso fosse achado em falta seria lançado na cova dos leões, ainda assim, Daniel não abriu mão de orar a Deus. Os versículos 10 e 11 do capítulo 6 de Daniel diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Ao perceber a injustiça do seu decreto, o rei Dario ficou impossibilitado de ajudar Daniel nesse momento. Haja vista que o Império Medo-Persa, quando uma lei era aprovada, nem mesmo o rei tinha poder de revogá-la. Versículo 8 do capítulo 6 de Daniel diz: Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Então o rei autoriza que Daniel seja lançado na cova dos leões. Enquanto os invejosos comemoravam o resultado da sua trama, o rei perde o sono por reconhecer a perversidade da lei que o fizera assinar. Pela manhã bem cedo, o rei grita por Daniel, que responde prontamente que Deus havia achado nele inocência e que por isso havia enviado o seu anjo para fechar a boca dos leões. Livro de Daniel, capítulo 6, versículos 22 e 23 diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Esta experiência vivida por Daniel tipifica as crises que atravessamos nessa vida, verdadeiras covas a fim de nos parar. Contudo, em Deus aprendemos como sobreviver às crises da caminhada cristã. A conclusão desta lição nos mostra que os homens que tramaram a morte de Daniel acabaram sendo um canal de bênçãos para promovê-lo. Verdadeiramente, a história de Daniel nos adverte que, em meio às crises, vale a pena ser fiel ao Senhor. Essa lição 12, o fiel experimenta socorro divino, mesmo em tempos de crise, nos leva a crer e a confiar no Senhor firmemente e saber que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Nós agradecemos a atenção dos nossos amados irmãos e irmãs em Cristo e os esperamos até a próxima aula. Deus os abençoe. Escola Bíblica Dominical, Igreja Júbilo de Jandira. Amém.